Alô? Eu não sei o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo? Ele tá respirando. Ai, meu Deus. Meu amigo está morto. Era uma tarde comum de domingo quando Sherry Kenny entrou na casa do amigo da família Brad McGarry. Mas o que ela não sabia é que seu marido, David, já havia estado ali e cometido um assassinato a sangue frio. Enquanto ela acreditava que ele estava em casa cuidando das crianças, David, na verdade, tinha acabado de atirar 2 vezes na nuca do próprio amante. Brad era mais do que um amigo. Por anos, ele foi o parceiro secreto de David, um segredo escondido de todos, até mesmo dos filhos que o chamavam de tio Brad. Sherry gritava pelo amigo sem entender o que estava prestes a encontrar. David, ao seu lado, observava tudo em silêncio. E quando o corpo foi descoberto, ele encenou perfeitamente. Chorou, tremeu, vomitou. Era o retrato do desespero, mas tudo não passava de uma atuação. Brad estava cansado de viver às escondidas. Queria mais do que encontros secretos e promessas vazias. Queria viver o amor de verdade. Mas David não estava pronto para abrir mão da imagem de pai de família perfeita que construiu. A voz de Sherry tremia quando ela ligou para a emergência. Ao fundo, sua filha de 13 anos permanecia paralisada, sem saber como reagir à cena que presenciava. Ele está no chão. Tem sangue. Tem sangue por toda parte. Meu Deus, ele foi baleado na cabeça. Você vê alguma arma? Perguntou a atendente. Não, não tem nenhuma arma aqui. Ok, preciso que você e seu marido saiam imediatamente da casa e esperem do lado de fora. A polícia já está a caminho. David parecia arrasado. Respirava fundo, balançava a cabeça, dizia estar em choque. E ninguém desconfiava de que, ali na frente de todos, estava o verdadeiro assassino. A casa de Brad ficava em Wagner Avenue, uma rua pacata de Bel Air, Ohio, cidade pequena, com menos de 4.000 habitantes. Sua casa simples, cercada por montanhas e florestas, era seu refúgio depois dos turnos exaustivos na mina onde trabalhava. Mas naquela tarde de 7 de maio de 2017, tudo mudaria. Quando os policiais chegaram, encontraram a família Kenny aparentemente devastada. David afirmou que só passaram ali para devolver um aparador de grama e encontraram a porta destrancada. Entraram, chamaram por Brad e encontraram o corpo. Tudo parecia fazer sentido, até demais. Gavetas reviradas, objetos fora do lugar, mas nada havia sido levado. Nem dinheiro, nem eletrônicos. O que parecia um assalto era, na verdade, um cenário forjado. 8 anos. Meus filhos o chamavam de tio Brad. Ele ia viajar com a gente para as Bahamas em agosto. Ele era um dos meus melhores amigos, dizia David entre lágrimas e suspiros. Mas para a polícia, emoção não é prova de inocência. O oficial Hank Martin foi o primeiro a entrar no porão com a câmera corporal ligada. Encontrou Brad de bruços em uma poça de sangue, 2 tiros certeiros na parte de trás da cabeça e nenhuma arma por perto. Brad McGarry enfrentou muitos desafios em vida. Ser um homem gay assumido numa cidade pequena e conservadora exigia coragem. Trabalhou por anos como cabeleireiro até decidir mudar de rumo e entrar para o mundo da mineração. Um ambiente hostil, onde ser quem ele era poderia custar caro. Mesmo assim, Brad nunca se escondeu. Era divertido, extrovertido, generoso e não tinha medo de ser ele mesmo. Aos 43 anos, finalmente conquistaram uma vida estável, mas ainda faltava algo. Ele queria viver um amor verdadeiro. Um amor sem segredos. Antes de David, Brad teve um relacionamento tumultuado com Scotty Butler. Mas foi com David, ou DJ, como era chamado pelos mais próximos, que viveu um romance escondido por 6 anos. Um relacionamento marcado por promessas e mentiras. Brad acreditava que um dia David teria coragem de assumir tudo. Mas para David, o medo falava mais alto. Medo de perder os filhos, a esposa, o respeito da comunidade. Na véspera do crime, Brad foi a um casamento. No domingo de manhã, participou de um brunch em família. Estava de bom humor, chegou a brincar sobre seu relacionamento secreto com DJ. Ninguém imaginava que aquelas seriam suas últimas horas de vida. Saiu do brunch por volta das 13h30. Pouco depois, David apareceu. E às 18h15, Brad McGarry estava morto. David Kenny era visto como um homem de família, trabalhador, exemplar. Casou-se com Sherry, ajudou a criar seus 3 filhos e era respeitado na cidade. Conheceu Brad em 2011 e os dois rapidamente se tornaram inseparáveis. Ninguém suspeitava que havia algo a mais. Mas havia. Mensagens trocadas por anos, mensagens que David apagou logo após o crime. Naquele domingo, enquanto todos pensavam que estava em casa, David pegou o carro da esposa e foi até a casa de Brad.
Lá no porão, pôs fim a uma história de amor que ele nunca teve coragem de viver. 2 tiros, frieza, nenhuma luta. E uma cena cuidadosamente encenada para parecer um assalto. Depois levou a esposa e a filha ao local do crime. Assistiu enquanto Sherry chamava pelo amigo. Sabia que ele jamais responderia. Durante as investigações, David tentou desviar o foco, apontando suspeitas para o ex-namorado de Brad. Mas tudo desmoronou 2 dias depois, quando um familiar revelou quem era o tal DJ das mensagens. DJ era David. A verdade veio à tona. As câmeras de segurança mostraram seu carro chegando na casa de Brad pouco antes do assassinato e saindo cerca de 40 minutos depois. O GPS do celular confirmou. Confrontado, David mudou sua versão 7 vezes. Negou tudo. Depois disse que foi até lá, mas encontrou Brad morto. Inventou um agressor misterioso. E, por fim, alegou legítima defesa. Mas as evidências eram claras. 2 tiros pelas costas. Sem luta. Sem arma próxima ao corpo. O tiro foi disparado de cima, diretamente na nuca. Uma execução. Em fevereiro de 2018, David Kenny foi julgado e condenado por homicídio qualificado e uso de arma de fogo. O júri rejeitou sua defesa. As mensagens trocadas com Brad mostravam carinho, planos, afeto, não chantagem ou ameaças. Era amor. E foi esse amor que ele tentou apagar com balas. David foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, além de 3 anos adicionais pela arma. Hoje, cumpre pena no Belmont Correctional Institution. A morte de Brad McGarry é um lembrete doloroso do quanto o medo e a vergonha ainda matam. Brad queria amar livremente. David escolheu viver uma mentira. E o preço foi devastador. Uma vida arrancada, uma família em ruínas, uma cidade em choque. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário. Você já conheceu alguém que viveu com medo de ser quem é? Já viu o preconceito destruir vidas? Quanto mais falamos sobre essas histórias, menos Brads serão silenciados e menos Davids serão levados a extremos por uma sociedade que ainda julga demais e acolhe de menos.